Israel reúne hoje dezenas de líderes globais para a celebração pelos 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. O discurso inicial será feito pelo presidente russo Vladimir Putin, que planeja um evento semelhante em Moscou para marcar o fim da Segunda Guerra. Olha, toda a minha solidariedade às vítimas, né? E eu acho importantíssimo sempre estar lembrando disso para não repetir o passado, né? Porque se a gente ignorar principalmente as causas do que levaram a essa tragédia toda, a gente pode repeti-las. E as causas são justamente ideologias totalitárias por trás. Só que aí a gente pensa na péssima escolha de Putin fazer o discurso inaugural, inclusive o que irritou muito o presidente polonês. Vamos lembrar que a Polônia perdeu também 3 milhões de pessoas na guerra patriótica ali contra a Rússia, né? Então a Rússia era dominada por uma ideologia concorrente do nazismo na época, que era o comunismo, né? O Império Soviético. Inclusive tinha pacto de não agressão com a Polônia, o pacto Molotov-Ribbentrop com os nazistas, né? Só depois de que Hitler traiu esse pacto é que a Rússia realmente ficou chocada e acabou entrando em guerra contra os nazistas e do lado ocidental, do lado das democracias liberais do Ocidente, mas não há mérito algum no modelo em si, que era concorrente do nazismo à época, ou seja, péssima escolha do nome para abrir essa homenagem e merecida, legítima a reação do presidente polonês. Eu lamento que o presidente brasileiro não está lá. Lamento muito, porque a FEB, tão esquecida, injustamente esquecida, Força Expedicionária Brasileira, lutou na Itália contra o nazifascismo. Quer dizer, é lamentável que o presidente brasileiro não lá esteja e foi convidado para tal. Segundo, leiam Primo Levi, isso não está no É Isto um Homem, está no A Tormenta, se não me engano. No início, ele relata a chegada dos primeiros soldados soviéticos ao campo de Auschwitz. Primo Levi é um italiano, químico, brilhante, provavelmente em termos literários. São os melhores relatos de Auschwitz e ele conta então a chegada, porque quem liberta Auschwitz é a União Soviética, daí que o presidente da Rússia, sucessora da União Soviética, é que está discursando. Tem de ser lembrado também que a Polônia colabora com o antissemitismo. Hoje, pesquisas feitas na Polônia dão quase que metade da população polonesa é antissemita. Então, para mim não causa estranheza nenhuma a declaração falsa do presidente da Polônia, porque nós temos fortes simpatias. Inclusive, quando termina a guerra, em 1945, e os judeus são libertados pela União Soviética, pelos exércitos soviéticos que estão indo em direção a Berlim, muitos dos judeus libertados são mortos pelos poloneses. Os relatos são tenebrosos, tenebrosos. Isso significa que todo polonês é antissemita? Precisa avisar isso porque tem sempre aqueles exaltados. Claro que não. Eu fui muito claro na minha explicação, mais claro que a luz do sol do meio-dia, presumo eu, né? Mas os casos, tem clássicos do cinema que tratam disso. Ida, por exemplo, né? Um filme recente, até em preto e branco, trata justamente disso, dessa permanência de longa duração do antissemitismo. Porque não está só na Polônia, está nos Estados Bálticos, né? Relato tudo o que aconteceu nos Estados Bálticos, também a perseguição aos judeus. Eu estou me falando dos 3 Estados Bálticos. Na Rússia também, né? Sim, mas isso é posteriori. Mas quem liberta o campo de Auschwitz e perde 20 milhões de pessoas é a União Soviética. Então vamos... Mas perde 20 milhões de pessoas. 20 milhões, 7 mil cidades e 7 mil aldeias. Isso sem nenhuma simpatia com Stalin. É importante lembrar. Então vamos falar a história como é que foi. A União Soviética é invadida dia 21 de junho, os Estados Unidos entram na guerra em dezembro. E a aliança que se estabelece entre Inglaterra e União Soviética antecede em 6 meses a entrada dos Estados Unidos. E o pacto germano-soviético, Ribbentrop e Molotov, e por que Ribbentrop e Molotov? São os ministros das Relações Exteriores, respectivamente, da Alemanha nazista e União Soviética, leva sim, aí uma outra questão, a partilha da Polônia. E que é um absurdo. Aí é uma questão, o massacre de Katyn, que eu poderia lembrar aqui, e um monte de outras coisas feitas pela União Soviética. Mas aí são, em relação aos oficiais, 22 mil oficiais poloneses. Mas aí uma outra coisa. Então a gente tem, são vários tabuleiros numa questão muito complexa. Agora, quem liberta... É uma relação muito complexa, mas isso, não dá quem liberta o campo de Auschwitz milhões... são soldados da União Soviética. Quem inspirou os campos de concentração nazistas foi justamente o regime soviético, que tinha começado antes com isso.
Vamos lembrar isso não sei de onde você tirou. Só para explicar para quem nos acompanha, a expressão campos de concentração surgiu. Então vamos à história um pouquinho. Aquela que os que não gostam falam que é de datas, que são ignorantes. Vamos ao ponto. A expressão surge no final do século XIX, na África do Sul, da guerra contra os Boers. Só que na época a expressão campos de concentração tinha o seguinte significado: era campos de prisioneiros. Vide, por exemplo, que essa expressão chega ao Ocidente e ao Brasil. Na seca de 1915, aqui no Nordeste brasileiro, no semiárido, se vocês lerem o clássico de Raquel de Queiroz, chamado O 15, lá tem diversas vezes a expressão campo de concentração. No caso brasileiro, eram os retirantes que se deslocavam à Fortaleza e eram colocados na periferia da cidade. Essa expressão se mantém no Brasil até a seca de 1932, quando o Zé Américo de Almeida, inclusive, é o ministro da Aviação e Obras Públicas. Aí essa expressão desaparece. A questão da Rússia, o campo de trabalhos forçados que é terrível, tem toda uma ampla literatura, que tem uma ampla literatura e que não tem relação ao primeiro campo de concentração criado pelos nazistas, que é o de Dachau, vizinho a Munique, em março de 1933, 2 meses após Hitler tomar o poder. Então é necessário sempre no campo da história, que exige muita dedicação, fazer uma explicação com calma para não misturar alhos com bugalhos. Lembra uma das notícias que vimos hoje foi a pesquisa com os ratos que o cabelo branco significa estresse. Isso diz alguma coisa. Não, o que você está falando é uma enorme desculpe, mas isso não tem nada a ver. Vamos discutir seriamente com o nível. É que nós estamos em prateleiras distintas e você quer criar uma polarização sobre algo que você desconhece. Então vamos discutir seriamente, conhecer a literatura sobre campo de concentração, que é ampla, que é terrível, que é um momento pior da história da humanidade. Falar sobre isso isso. Não, o resto, me desculpe, mas eu não vou criar. Eu não vou criar. Eu acho muito desagradável, inclusive, que é o momento das manchetes, né? Eu não consigo falar. Eu recomendo aos nossos leitores interessados nessa história vários livros sobre o assunto, mostram a ligação soviética com os nazistas, inclusive o quanto que os nazistas beberam de fontes marxistas e soviéticas. Eu quero lembrar só que 20 milhões de perdas não é mérito da Rússia, mostra justamente o quanto o regime era opressor. Leiam um livro Stalingrado, do grande historiador Antony Beevor, que mostra exatamente esse descaso, mostra como o Ocidente ajudou o exército soviético, enquanto que o próprio governo soviético matava os seus povos. Não tem nada a ver, o livro do Beevor diz outra coisa. Você não leu o livro do Antony Beevor, que eu li. O Beevor é um dos maiores historiadores militares, tem o livro sobre Stalingrado, tem o livro sobre a Alemanha 1945, tem sobre o dia D. Eu conheço o Beevor muito. Então, o que você está dizendo, a Batalha de Stalingrado, inclusive, já nós estamos no final de 41, início de 42, hoje a cidade de Volgogrado volta ao nome original, não tem nada a ver com isso. Você tem um avanço muito rápido do exército nazista, aliado de outros estados autoritários, mas fundamentalmente do exército nazista, para 3 caminhos. Um cercando então, hoje não mais, Leningrado, outro no centro, Moscou, e no sul, Stalingrado, em direção aos campos petrolíferos. A grande discussão que se estabelece é que uma ampla frente militar, como foi estabelecida, contra, inclusive, o exército alemão, os oficiais que não queriam uma frente dessa extensão, que levaria a problemas militares, como acabou levando. A resistência de Stalingrado é uma das coisas mais heróicas da história do século XX. Milhares e milhares morreram, não tinham o que comer, né? Milhões e milhões morreram sob a mira da própria do próprio governo soviético. Isso é outra coisa. Olha só, quem salvou o mundo das garras do nazismo foi o Ocidente. E depois, inclusive... Quem tomou Berlim foi a União Soviética. Com toda a ajuda militar americana. O general Zhukov. E depois... A maior batalha de tanques da história, que até recentemente, a batalha de Kursk, entre a Alemanha e a União Soviética. Você está falando, não tem nenhuma sustentação histórica. 9 em cada 10 professores de história brasileiros são anti-americanos. Não tem nada a ver. Os Estados Unidos têm uma participação na Ásia fundamental, na luta contra o Japão. Deixa eu falar um instantinho. Quem salvou o mundo das garras nazistas foi o Ocidente. Não sei quem depois teve... E depois quem teve que enfrentar os comunistas também foram os ocidentais sob a liderança dos Estados Unidos, porque vamos lembrar o que aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial chegar ao fim com a Alemanha.
Dividiram a Alemanha em dois e o outro regime que você está chamando de heróico estava lá fazendo o que fez. Regime de heróico, tá chamando você de heróico. As duas grandes, os elementos fundamentais da guerra na Europa, você esqueceu, é a Inglaterra. A Inglaterra que resistiu sozinha até junho de 41 ao avanço da Alemanha nazista, quando Portugal estava aliada, apesar de neutro, mas tinha simpatias nazifascistas, a Espanha neutra, mas tinha simpatia nazifascistas, a França ocupada e depois a França de Vichy, né, com o almirante Pétain, aliado da Alemanha, Itália, aí você pega toda a parte central. E quem foi o principal apoio? Quem foi o principal apoio ao Churchill? Foi os Estados Unidos. Até junho, os Estados Unidos entrou em guerra em dezembro de 41, nós estamos falando de 1940. Então ela está sozinha, a Inglaterra. Então o papel da Inglaterra é fundamental, heróico, aí o papel do Winston até porque se depender da França, quando entra a invasão da União Soviética, aí é uma aliança tática entre Churchill, que vai a Moscou, e aliança com Stalin, que era a questão de contra o inimigo principal, que é a Alemanha nazista. Os Estados Unidos têm um papel importante, o dia D, nós estamos só em 44, e a questão dos Estados Unidos é a guerra na Ásia. É necessário separar. Guerra Fria é uma coisa, Stalin outra, não misturar alhos com bugalhos. Sobre o antissemitismo soviético, eu recomendo a série Trotsky, excelente na Netflix, que mostra como já vinha o antissemitismo desde muito antes na Rússia, mas são muitos assuntos. Vem do czarismo, coisas tenebrosas que fizeram na Rússia contra os judeus, na Ucrânia. A Ucrânia tem um terço de população judaica e foram perseguidos, coisas terríveis. Do regime czarista, exatamente. Dá vergonha o que fizeram no Império Russo também, na Polônia, e que a Rússia stalinista fez também. A partir da guerra, tem a conspiração dos médicos, umas loucuras do Stalin. Volta a perseguição aos judeus a partir de 45. Mas aí é uma outra coisa. É um tabuleiro complexo a questão da história, né? Mas essa discussão sempre é agradável, especialmente numa quinta pela manhã.